Bem, meu nome é Moana e quero compartilhar uma história complicada sobre minha sogra, Cecília. Tudo ia bem até o dia em que ela decidiu se mudar para minha casa. Meu marido Clemente e eu tínhamos uma vida maravilhosa. Fiquei um pouco triste quando ele teve que se mudar para outro país por motivos de trabalho. Ele estava relutante em me deixar sozinha, mas a oferta de trabalho era excelente. Insisti para que ele aceitasse e ele prometeu voltar o mais rápido possível. Fiquei em nosso país porque minha mãe estava doente e precisava cuidar dela. Tudo estava indo conforme nossos planos até que, inesperadamente, descobri que estava grávida. Clemente e eu ficamos surpresos e felizes com a notícia, mesmo não estando tentando ter um bebê. No entanto, a situação se complicou, pois eu morava sozinha e Clemente só podia voltar ao nosso país a cada 2 meses devido ao alto custo das passagens aéreas. Além disso, precisávamos economizar dinheiro para os gastos médicos. Meu médico recomendou que eu descansasse o máximo possível, pois minha gravidez apresentava algumas complicações. Clemente estava muito preocupado e não sabia o que fazer. Eu também estava nervosa por estar sozinha. Foi então que minha sogra, Cecília, se ofereceu para viver conosco e ajudar com o bebê. "Você realmente faria isso, mãe?" perguntou Clemente. "Claro, filho, Moana está carregando meu neto. É o mínimo que posso fazer. Ela não pode ficar sozinha em casa e precisa de ajuda." Eu estava exausta o tempo todo e precisava descansar, mas era difícil administrar tudo sozinha. Aceitei a oferta de Cecília com gratidão, pensando que seria uma grande ajuda. Clemente se sentiu aliviado, acreditando que sua mãe era a pessoa ideal para cuidar de mim. Cecília deixou seu apartamento alugado e veio morar conosco, sem necessidade de contribuir financeiramente, já que meu marido estava financiando tudo. No início, fiquei empolgada com a ideia de tê-la comigo, pensando que isso nos aproximaria. No entanto, logo percebi que tinha cometido um grande erro. Cecília não me ajudava com as tarefas da casa. No começo, hesitei em pedir ajuda e tentei fazer tudo sozinha. Ela só cozinhava para si mesma, sem se preocupar em preparar uma porção para mim. Eu fazia todas as tarefas domésticas e ainda cuidava dela enquanto ela relaxava. Com o passar das semanas, comecei a pedir ajuda, mas Cecília dizia que as tarefas eram minha responsabilidade e se recusava a colaborar. Eu não gosto de insistir para que as pessoas me ajudem, então continuei fazendo tudo sozinha. Não contei ao meu marido o que estava acontecendo, pois sabia que ele confiava em sua mãe e ficaria ainda mais preocupado. Clemente sempre se preocupava quando estava em casa. Cecília fazia um grande espetáculo ao realizar qualquer tarefa, então ele pensava que eu estava recebendo toda a ajuda necessária. No entanto, quando ele não estava, Cecília não me ajudava em nada. A mistura de complicações na gravidez e a falta de descanso me levaram a entrar em trabalho de parto prematuro. Além disso, eu estava sangrando muito e fui levada de urgência ao hospital. Depois de um parto muito difícil, em que acharam que eu poderia morrer, consegui dar à luz nosso filho. Clemente não estava presente no nascimento, mas conseguiu um voo de emergência e chegaria no dia seguinte. Na manhã seguinte, eu tentava dormir um pouco quando Cecília entrou ruidosamente no meu quarto, me acordando. Eu estava um pouco atordoada, mas não disse nada. Cecília continuou falando de sabe-se lá o que e eu tentei ignorá-la para voltar a dormir. Minha cabeça clareou quando ela disse: "Quando você vai para casa? Hoje estão preparando seus documentos de alta ou eu devo falar com eles?" Literalmente, eu tinha acabado de dar à luz e não podia ir para casa ainda. "O que você quer dizer, Cecília? Eu preciso ficar aqui hoje também." Ela respondeu: "Isso não vai funcionar. Você precisa dizer ao médico que te deixe ir para casa hoje." Eu estava extremamente confusa e perguntei por que faria isso. "Ainda estou muito fraca e há uma razão pela qual os médicos me mantêm aqui. Por favor, as mulheres dão à luz o tempo todo. Você não é especial. Não precisa ficar aqui e tirar umas mini férias."
Fiquei chocada com sua insensibilidade. Você acha que eu estou me divertindo aqui? Quase morri. Não vou comprometer minha saúde voltando para casa cedo só porque você está pedindo. Cecília continuou insistindo. Mas você não pode ficar aqui por muitos dias, Moana. Quem vai fazer todo o trabalho em casa? A casa precisa estar limpa para o bebê. Lembro claramente de ver pratos sujos na pia antes de vir para cá. Há muito trabalho a ser feito. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Minha sogra esperava que eu voltasse para casa para fazer as tarefas domésticas, mesmo depois de quase morrer no parto. Você realmente espera que eu vá para casa e lave os pratos, Cecília? Sim, por que não? Quem vai lavar os pratos? Você não tem empregada nem governanta. Pare de buscar atenção, Moana. Lavar os pratos não vai te matar. Eu estava extremamente irritada com a insensibilidade e a falta de empatia de Cecília. Eu já estava muito cansada de lidar com ela e sua atitude desrespeitosa. Depois do nascimento, estava sob o efeito das hormonas e minha paciência estava no limite. Então, gritei com ela. Talvez isso realmente me mate, Cecília. Estou nessa situação porque você se recusou a me ajudar com qualquer tarefa doméstica. Você poderia ter limpado a casa facilmente enquanto eu estava aqui. Por que eu limparia a sua casa? Não é meu trabalho, respondeu ela. Você se mudou comigo com o único propósito de me ajudar e agora diz que não é seu trabalho? Nunca disse que me mudei para te ajudar. Por que eu te ajudaria? Você é uma mulher adulta e gravidez não é motivo para relaxar nas suas obrigações, ela disse friamente. Se é isso que você pensava, por que se mudou comigo? Só queria estar perto do meu neto. Estou aqui por ele, não por você. Não tenho problema em cuidar dele, mas não vou fazer seu trabalho por você. Qual é o propósito de viver conosco? Então, pode simplesmente ir embora e voltar para onde estava. Por que eu faria isso? Meu neto me precisa e, eventualmente, meu filho também vai precisar de mim quando chegar em casa. Quem vai cuidar deles quando você está tão decidida a ser uma mulher preguiçosa? Se você tiver um pouco de vergonha, vai pedir ao médico que te dê alta logo para que você possa voltar ao trabalho. Eu estava furiosa com as exigências absurdas de Cecília. Ela não tinha consideração pelo fato de que eu quase morri devido à perda de sangue. Mal podia me mover, mesmo depois de um dia, e ela continuava dizendo que eu precisava ir para casa e começar a fazer as tarefas domésticas. Eu disse que não faria nada disso, mas Cecília não deixava passar. Cecília nunca parava de falar sobre eu ir para casa. Continuava insistindo. Meu médico e algumas enfermeiras me disseram que eu podia expulsar minha sogra facilmente, se quisesse. Me mantive firme porque sabia que, no fim, teria que lidar com ela depois de ir para casa. Mas perdi a paciência quando ela disse: Você está cometendo um grande erro, Moana. Sua casa é um desastre e não há lugar para criar um bebê. Nesse caso, você precisa voltar para casa e começar a trabalhar nisso. Você também precisa ajudar se planeja ficar conosco. Você está sendo muito grossa e negligente com seus deveres, Moana. Se continuar assim, talvez eu tenha que te ensinar uma lição. O que isso significa, Cecília? Perguntei. Não sei, talvez o conselho tutelar faça uma visita surpresa um dia e veja quão suja está sua casa. Eles levam essas coisas a sério, sabe? Deus sabe o que podem fazer se virem que você não cuida da sua casa e faz seu filho viver em um ambiente anti-higiênico. Cecília estava me ameaçando. Olhei para ela incrédula enquanto ela me dava um sorriso malicioso. Ela estava me dizendo que não hesitaria em chamar o conselho tutelar para levar meu filho. O fato de que ela estava disposta a chegar a esse ponto para me fazer trabalhar em casa me deixou furiosa. Meus instintos maternos entraram em ação no momento em que Cecília ameaçou tirar meu bebê. Decidi que não aceitaria mais seu comportamento horrível e finalmente tomei uma posição por mim mesma. Gritei com ela como uma louca até que as enfermeiras chegaram e me perguntaram se eu queria expulsá-la.
Disse que sim, não queria que Cecília estivesse em lugar nenhum perto de mim ou do meu filho. Cecília fez um grande escândalo e continuou abusando de mim enquanto a tiravam do hospital. Quando pedi que Cecília fosse embora, ela começou a gritar comigo e minha pressão arterial subiu instantaneamente. As enfermeiras correram para me acalmar e chamaram a segurança para retirar minha sogra. Ela se recusou a sair, mesmo com a insistência das enfermeiras, então a segurança do hospital teve que intervir. Depois da saída de Cecília, desabei devido ao estresse. As enfermeiras me acalmaram e liguei para uma amiga que veio me ver imediatamente. Ela ficou comigo até meu marido chegar. Clemente chegou no mesmo dia e, assim que desembarcou, veio direto do aeroporto para o hospital. Depois de trocar de roupa no meu quarto, ele segurou nosso bebê. Tivemos um momento de privacidade juntos e finalmente me senti em paz. Clemente estava extremamente preocupado comigo e disse que temia que algo grave pudesse acontecer. Ele se certificou de que eu estava bem antes de se acomodar com nosso filho. Suspeitava que ele sabia sobre a expulsão de Cecília do hospital e queria falar sobre isso. Antes que eu pudesse dizer algo, ele disse: "Querida, por que você expulsou minha mãe? Então ela já te contou sobre isso?" Sim, liguei para ela no caminho do aeroporto para o hospital. Só queria ver como ela estava e avisar que estava chegando. Ela começou a chorar e disse que você a expulsou. Ela chorou para você? Aposto que disse que eu estava sendo hormonal e irracional, certo? Eu tomo as palavras dela com um grão de sal, Moana. Quero ouvir de você o que aconteceu. Bem, sua mãe queria que eu voltasse para casa hoje e até tentou convencer os médicos a me dar alta. Meu marido parecia tão surpreso quanto eu quando Cecília fez essa exigência. Clemente me olhou como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Seus olhos se arregalaram. O quê? Por que diabos ela faria isso? Você acabou de ter um parto traumático. Ela queria que você fosse para casa lavar os pratos e limpar a casa? Do que você está falando? Por que você tem que ir para casa e fazer isso? Ela poderia fazer isso sozinha. Ela deixou bem claro que não faria nada que considerasse ser meu trabalho. Mas ela foi morar com você para ajudar. Por que de repente se recusa a ajudar depois que você deu à luz? Perguntou meu marido. Na verdade, ela nunca me ajudou, Clemente. Eu estava fazendo todas as tarefas de casa. Então comecei a contar tudo ao meu marido, algo que estava guardando em segredo. Não me contive e revelei que Cecília nunca me ajudou de verdade. Ela só fazia parecer que estava ajudando quando você estava perto. Quando você ia embora, ela mudava de comportamento e não fazia nada na casa. Meu marido ficou ainda mais surpreso quando terminei a história. Estava cansada de permitir que Cecília me pisoteasse e finalmente contei tudo a Clemente. Ele ficou em completo choque, mas não falou muito enquanto eu contava. Ele foi paciente e me consolou quando comecei a chorar ao lembrar do que aconteceu pela manhã e como Cecília ameaçou chamar o conselho tutelar para levar nosso filho. Sabíamos que o conselho tutelar não encontraria nada errado, mas o fato de ela fazer essas ameaças não estava certo para mim nem para meu marido. Clemente ficou ainda mais irritado quando o médico e as enfermeiras entraram e lhe disseram que o comportamento de Cecília causou um pico na minha pressão arterial. Aconselharam meu marido a garantir que eu não me estressasse muito, caso contrário, poderia ficar gravemente doente. Clemente ouviu atentamente os médicos e tomou todas as medidas necessárias para garantir meu bem-estar. Clemente prometeu que faria tudo o possível para garantir que eu estivesse livre de estresse. Quando ficamos sozinhos novamente, ele disse: "Sinto muito pelo que minha mãe fez, amor. Eu deveria ter pensado melhor antes de permitir que ela entrasse na nossa casa. Está tudo bem, Clemente. Você não sabia que ela agiria assim. Deus, odeio o fato de você ter ficado doente por culpa dela. Se você tivesse me contado tudo antes, eu teria feito algo. Mas não se preocupe, vou cuidar disso. Você não precisa mais se preocupar com ela. Deixe-me cuidar disso, por favor."
Descanse e se recupere. Meu marido me beijou na cabeça e ficou comigo até que eu adormecesse. Depois que eu dormi, ele voltou para casa para se refrescar e logo voltou ao hospital para passar mais tempo comigo e com nosso filho. Ele me informou que tinha contratado uma empregada doméstica para limpar a casa e garantir que tudo estivesse impecável para que nosso bebê e eu pudéssemos voltar para um lar limpo e organizado. Não perguntei por Cecília e fiquei feliz por tê-la longe do hospital. No dia da minha alta, comecei a me sentir ansiosa novamente, temendo voltar para casa e enfrentar Cecília. Sabia que ela ficaria chateada se descobrisse que eu me queixei, sentindo-me extremamente vulnerável. No entanto, confiei no meu marido e sabia que ele me protegeria ao máximo. Ainda assim, não podia me livrar do nervosismo que me consumia por dentro. Quando cheguei em casa, fiquei surpresa ao ver que tudo estava realmente brilhando. A empregada doméstica fez um excelente trabalho de limpeza e organização. Me acomodei imediatamente e me senti confortável. Levar meu bebê do hospital para casa foi uma sensação diferente e emocionante, especialmente porque pensei que poderia morrer e nunca voltar. Amei estar de volta no meu lugar feliz e me ocupei cuidando do bebê enquanto também descansava. Depois de algum tempo, percebi que não via Cecília por aí. Ela nem veio para casa quando já era tarde da noite. Foi então que perguntei ao meu marido: onde está sua mãe Clemente? Hoje ela não estará em casa Moana. E onde ela foi? Tive que mandá-la para algum lugar, mas não sei e nem me importa onde. Mas não se preocupe, ela não vai voltar mais. Espera, o quê? Ela não vai voltar? Você realmente a expulsou? Sim, foi a primeira coisa que fiz quando voltei para a casa do hospital naquele dia. Não ia deixar ela ficar na minha casa de graça quando foi tão cruel com você. Tivemos uma grande briga e ela chorou e implorou para não ser expulsa. Mas não cedi porque sua segurança e saúde mental são mais importantes para mim do que as lágrimas falsas dela. Obrigada por fazer isso, Clemente. Realmente estava com medo de voltar para casa e enfrentar Cecília depois de tudo o que ela fez. Não te contei porque imaginei que manteria tudo sob controle, mas você fez muito mais que isso. É meu dever te proteger. Claro que eu ia fazer isso. Mas isso não vai arruinar sua relação com sua mãe. Realmente não me importa mais. Como disse, você significa mais para mim do que ela. Além disso, já disse a ela que não voltaremos a ter contato. Você não precisa enfrentar nem falar com ela no futuro. Me senti aliviada ao saber que Clemente também havia decidido cortar os laços com Cecília. Eu estava pensando em fazer o mesmo, mas planejava deixar que ele mantivesse algum contato. No entanto, meu marido tomou a iniciativa e disse à mãe que não voltaríamos a ter contato com ela. Eu estava certa de que meu filho sentiria falta de ter uma avó, mas ele está melhor sem ela. Depois que voltei do hospital, Cecília me procurou várias vezes. Desde que Clemente a expulsou, ela não tinha para onde ir e estava pulando de um sofá para outro na casa de parentes. Ninguém estava feliz em recebê-la e estavam extremamente irritados com ela por ter sido tão cruel comigo. Sou muito querida por quase todos os membros da família do lado de Clemente. Então, quando souberam do que Cecília fez, ficaram furiosos com ela. Cecília me culpou por arruinar sua relação com seu filho, manter seu neto longe dela, fazer com que ela fosse expulsa e destruir sua reputação na família. No entanto, eu disse claramente que isso era resultado de suas próprias ações e que eu não era responsável pelo seu comportamento horrível. Ela me enviou várias mensagens desagradáveis que reencaminhei para meu marido. Clemente se ocupou do problema e estava tão irritado com ela que disse que não queria mais contato. Desesperada para voltar a ter contato com seu filho, Cecília mudou de tática e começou a implorar pelo meu perdão. Foi bom vê-la se humilhar depois do que me fez passar. Não a perdoei e ela continuou me enviando mensagens e ligando, mas não respondi nem atendi suas chamadas. Eventualmente, ela parou e provavelmente começou a atormentar Clemente novamente.
Meu marido nunca me deixou lidar com o drama de Cecília novamente, exatamente como havia prometido. Finalmente, Clemente foi transferido de volta para nosso país e agora estamos vivendo juntos como fazíamos depois de casar. Nosso bebê vai fazer 1 ano muito em breve. O tempo voa e tem sido uma experiência mágica ver nosso pequeno crescer bem diante dos meus olhos. Às vezes, fico triste por não ter podido aproveitar a gravidez, mas estou grata pelo que tenho agora e estou feliz por Cecília não estar mais em nossas vidas. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que teve seu presente quebrado pela sua sogra na frente de todos, ficando assim humilhada, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história. Grande abraço!